Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8 horas 29 minutos, 8 horas 29 minutos. Muito obrigado você que acompanha a programação da Band News Difusora FM, você que está em casa, no carro, no trabalho, sempre sintonizado. Seguimos até às 10 horas. E você faz parte disso, claro. Mande a sua mensagem 993519370, 993519370 com a sua sugestão de pauta. Tem alguma coisa que incomoda o seu trajeto? Tem algo aí no seu bairro que está lhe tirando a paciência? Mande aqui essa mensagem que nós vamos buscar, claro, uma resposta. A gente não pode dar dinheiro, né, Samara? Mas não. A gente dá uma ajuda aí, a gente se tá tem algum pedindo buraco. a caixinha do final do ano também. É a caixinha aqui da Band News, né? Quem quiser dar um donativo, a gente tá aceitando. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7. Band News Manaus está no ar hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, muita informação para você que acompanha nossa live agora pelo Facebook, para você que acompanha em outros cantos do país, do estado, do mundo. Estamos na internet, temos na nossa live no Facebook, estamos na nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br, e também você pode acompanhar a nossa programação pelos aplicativos Mano ou Band Rádios. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom, a gente começa com os destaques do dia falando que o Amazonas ainda não apresentou um plano para armazenar vacinas contra a Covid-19. Detalhes com Cindy Lopes. O armazenamento das vacinas contra a Covid-19, que devem chegar ao Amazonas no início do ano que vem, será um desafio para o governo do estado. A declaração foi dada pelo governador Wilson Lima nesta quarta-feira. As doses da vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNTech devem ser mantidas em temperaturas de menos 70 graus para evitar que a substância perca efeito. Até o momento, o governo não apresentou o plano para a conservação do medicamento no estado. Passageiros reclamam da falta de limpeza e aumento de pessoas sem máscara nos coletivos em Manaus. Fala Ricardo Chaves. A falta de limpeza no transporte coletivo e também a negligência de usuários de não utilizar máscaras é relatada por ouvintes da rádio Band News Difusora. Desde março, mês em que foi decretada a pandemia do coronavírus em Manaus, ficou estabelecido que veículos seriam higienizados para dar mais segurança à saúde de quem utiliza. Os usuários dizem que têm percebido aumento de lixo nos ônibus e que a higienização não é bem realizada há alguns meses. A Polícia Federal realiza na manhã de hoje a operação Segunda Parcela para combater fraudes ao auxílio emergencial no Tocantins. É uma mega operação que está cumprindo aí mandados em 14 estados brasileiros e em Palmas. O alvo é um suspeito de ter cadastrado diversas contas digitais para receber o benefício com dados das outras pessoas. O suspeito vai responder pelos crimes de estelionato, majorado e furto qualificado mediante fraude. Em todo o país, a Polícia Federal está cumprindo 42 mandados de busca e apreensão, 7 ordens de prisões também. Eu lembro dessas questões. Quando começaram os cadastros no auxílio emergencial, muitas pessoas, inclusive, mandaram mensagens para cá dizendo que eu fui tentar cadastrar, mas disse que meu CPF já está cadastrado. Agora como? Se essa pessoa nunca cadastrou, e aí já aparecia que o CPF estava cadastrado, que já tinha um login. E aí é uma situação complicada, muitas pessoas fraudaram o sistema, muitas pessoas que sem direito de receber, sem a necessidade de receber, também receberam. O governo federal vai tentar reaver esse dinheiro junto a essas pessoas que não precisavam receber o auxílio emergencial.
É muita situação dentro do Brasil, né? E muita gente ainda precisando. Muita gente, assim, pobrezinha mesmo, miserável, que precisava receber esse dinheiro. Está recebendo esse dinheiro, não recebeu, foi nada. É muito triste isso. E as atualizações chegando agora de Brasília. Fala, João Pedro Melo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a prorrogação do prazo de validade dos mais de 7 milhões de testes para a Covid-19 que o governo federal mantém armazenado. A informação foi dada pela diretora da agência, Cristiane Jordan, durante participação na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara dos Deputados. Parte dos testes tem vencimento previsto para este mês e outros kits com validade chegando ao fim nos primeiros meses do próximo ano. De acordo com o Ministério da Saúde, a extensão da validade já estava programada desde que os testes foram comprados. Com aval da Anvisa, caberá ao governo estabelecer as novas datas de vencimento. Band News. Tempo. 8 horas 35 minutos, tempo nublado e com chuvinha na capital amazonense. Temperatura permanece na casa dos 25 graus, aliás, está assim desde o fim da madrugada. Sensação térmica também de 25 graus e a umidade do ar em 94%. Você que acompanha a nossa live pelo Facebook, acompanha aí as imagens que o Patrick Vieira coloca aí na nossa live do tempo, como é que está o tempo em Manaus, totalmente encoberto, chuva, muita chuva aí no caminho. Tempo realmente nublado em Manaus, muita chuva e é o que prevê a Climatempo, 20 milímetros para esta quinta-feira. O sol deve aparecer e se aparecer entre muitas nuvens, intercalando com esse período de nublado e a chuva a qualquer hora. Temperatura máxima para hoje não deve ultrapassar os 30 graus. Seu caminho. Vamos falar sobre o trânsito. Ontem muitas pessoas tiveram que colocar a canoa na rua para poder chegar em suas residências. Ontem, a caminho de casa, saindo aqui da redação, caiu aquele temporal e eu pensei que eu não ia chegar, passando ali pela Alameda Cosme Ferreira. Situação praticamente toda alagada. Tem algumas partes que são mais elevadas que dava para ir por lá. Mas se pegasse a outra faixa, o carro ia alagar. E tinha um ônibus lá passando também com esse mesmo problema, veículos no prego, porque deve ter entrado água ali no motor, não sei. Foi uma situação muito ruim para o motorista na tarde de ontem, que estava saindo, seguindo em direção ao seu destino. E hoje, com esse tempo fechado, possivelmente teremos uma chuva, né, como você falou aí, esses milímetros. Climatempo, né? Tá colocando 20 milímetros. 20 milímetros. E a chuva tem furado essa previsão, né? Às vezes dá uma previsão de 20 e aí cai muita chuva. E a gente não sabe, muito mais. É verdade. E o motorista, obviamente, é prejudicado. A gente está acompanhando aqui pelo mapeamento a Avenida das Torres. Quem está seguindo direção a Cosme Ferreira enfrenta congestionamento, muito por causa de uma ocorrência também. Uma ocorrência naquela alça de acesso para pegar a Efigênio Salles e retornar ali nas proximidades do supermercado Açaí Atacadista, bem na saída da Avenida Governador José Lindoso. Pela Cosme Ferreira, tem 2 quilômetros de lentidão até a chegada da rotatória, muito antes do estádio Carlos Amite, passando um pouco daquele grupo Bringel, é que começa essa lentidão. André Araújo, no sentido centro também, 1,5 km. A Efigênio Salles, como sempre, tem aquele problema desde o início e vai praticamente até a entrada da Avenida Daci Vargas. E na Rodrigo Otávio a situação não é diferente, desde a rotatória até nas proximidades do bairro Japim, ali da Lagoa, Parque Japim, a situação é muito intensa no trânsito. E na Torquato Tapajós, condutor enfrentando trânsito lento a partir da saída da estrada do aeroporto, passando só um pouquinho a saída da estrada do aeroporto, sentido bairro Centro, começa a lentidão na Torquato Tapajós. Aí passa pela entrada e saída da Max Teixeira e essa lentidão vai até ali o Municipal, até a Avenida Senador Raimundo Parente. O que tem beneficiado quem sai pela Senador Raimundo Parente, que são as pessoas que moram ali na Zona Centro-Oeste, Redenção, Conjunto Ajuricaba, Bairro da Paz, Campos Elíseos. Quem procura Senador Raimundo Parente para sair nesse momento vai sair tranquilamente devido ao trânsito que fica mais represado na Torquato Tapajós devido às várias obras da Prefeitura ainda previstas para serem entregues no fim deste ano. Então a gente vai
avisando aqui o condutor quando vai refrescando aqui para ele na Torquato Tapajós. Mas é um trânsito muito intenso e tem 2 pontos de retenção que são mais críticos, que é justamente nas proximidades do Santos Dumont e um pouquinho mais na frente, a partir do Instituto Denizar Rivail até o Municipal, condutor enfrentando essa lentidão na Torquato, sentido bairro Centro. Política, com Rosiane Carvalho. Rosiane Carvalho com as informações de política. Muito bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia. Bom dia para os ouvintes da Band News. O áudio está legal? O áudio está ótimo. Vamos lá com os assuntos do dia, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a suspensão dos efeitos de liminar do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Wellington Araújo, que tinha invalidado a sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas, que mudou a Constituição Estadual e elegeu Roberto Cidade como novo presidente da casa. O que você destaca aí? Como é que tem repercutido essa reviravolta? Olha, essa é uma decisão liminar que é concedida à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos a 7 dias da data final, a data do prazo final para ser... Oi, Rose. O microfone começou a falhar agora. O microfone começou a falhar. Vamos ver agora. Melhorou? Melhorou. Pode recomeçar, por favor. Se precisar, eu troco de fone de ouvido. Agora melhorou. Pode recomeçar, por favor. Tá. Então, essa é uma decisão que é concedida à Assembleia Legislativa pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Fux, ministro Luiz Fux. Então, o que acontece? Ela recoloca a validade daquela sessão plenária, né? O questionamento foram feitos naquela sessão a respeito da forma como tramitou a PEC e também o resultado disso que foi a eleição do Roberto Cidade. Então, ela torna válido novamente a PEC e torna válida também a escolha da Assembleia por 2/3 dos deputados, que colocou aí o Roberto Cidade como próximo presidente do Poder Legislativo no Estado. O ministro Luiz Fux afirmou que a decisão do desembargador Wellington, aquela que foi tomada às 23h33 da sexta-feira, fora do plantão, ela diz que o desembargador Wellington tomou uma decisão em descompasso com a jurisprudência do STF. E ele cita questões muito específicas técnicas, né? No direito, eu costumo ouvir de vários advogados aí há muito tempo que não basta ter direito, é preciso pedir direito. E eu acho que é neste sentido que a decisão do ministro do STF desconstrói a decisão do desembargador amazonense. Ele coloca lá, Arthur, que o mandado de segurança não é um instrumento que deveria ter sido utilizado para questionar o que os parlamentares, Alessandra Campelo, o Saulo Viana e Belão, queriam questionar em relação àquela PEC e àquela sessão. Ele coloca que a PEC já havia sido promulgada e neste sentido, o mandado de segurança ele vai questionar um direito que está sendo violado ou algo que está prestes a ser violado. E ele fala que mandado de segurança, em caso de questionamentos de parlamentares, né, a processos, que já foram concluídos, deve ser feito por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, não mandado de segurança. Para além disso, ele diz também que o mandado de segurança, quando utilizado em um processo que está em curso ainda, nesse contexto parlamentar, ele deve se basear, todas as reclamações, enfim, todos os argumentos devem se basear na Constituição. Esse é algo que tem a ver com a Constituição, para permitir a interferência do Poder Judiciário nesse processo legislativo. E o ministro Luiz Fux diz que os argumentos utilizados jurídicos são com base no regimento interno da Assembleia Legislativa. Um outro dado, ele coloca lá que a Assembleia não foi ouvida, né? Eu acho que essas são as questões principais que foi embasando aí a decisão do ministro do STF, que recolocou a validade daquela sessão, da própria PEC e também a validade da escolha, né, dos parlamentares. E a gente volta mais uma vez que este é mais um desdobramento das questões jurídicas. Claro que não é qualquer desdobramento, é uma decisão do ministro, do presidente do STF. Porém, o mais importante nessa disputa pelo cargo de presidente do Poder Legislativo do Estado do Amazonas continua sendo votos. Se essa eleição que foi feita lá na quinta-feira foi invalidada de alguma maneira
e a Assembleia tiver que fazer novamente a eleição no dia 17, o governo e os deputados da base, todos terão os mesmos problemas, que é voto, né? Em relação a isso, eu acho que algumas sinalizações, tanto dentro da Assembleia como por parte dos atos, os atos públicos do governo, os atos administrativos do governo, estão consolidando, neste momento, a união desse grupo de 16 deputados. Aí, uma determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, suspendendo, né, esses efeitos. E lembrar que o ministro Luiz Fux é cidadão amazonense, né, Rose? Ah, é verdade. Ele recebeu esse título, eu não sei se foi no ano passado ou se foi nesse ano, acho que foi no ano passado, né? No final do ano passado, recebeu na própria Assembleia Legislativa. Inclusive, eu botei no meu blog uma foto desse dia, e ele recebendo o título de cidadão amazonense. Entre ele, inclusive, nesse dia estavam o governador do estado do Amazonas e o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, que no campo político de bastidores são colocados por seus aliados como os protagonistas desse novo capítulo de guerra aí, né, entre o governo e o parlamento. O ministro Fux, naquele dia, inclusive, recebeu uma das faixas mais importantes do jiu-jitsu, aqui a maior faixa do jiu-jitsu, né, a faixa coral, e na presença do mestre Osvaldo, né, que morava em Manaus, a convite aí do prefeito Arthur Virgílio, que foi mestre deles aí na adolescência. E o mestre Osvaldo, Arthur, esteve presente na posse do ministro Fux, inclusive o ministro Fux fez referência a ele quando tomou posse na presidência do STF. Então, tem esse capítulo aí de lembrança, né, aqui na passagem dele pelo estado do Amazonas, uma lembrança positiva, imagino eu. Outubro do ano passado, isso. Bom, Rose, a gente continua falando sobre a Assembleia Legislativa porque não teve votação, né? Ontem a gente falou aqui na coluna sobre uma possível votação que haveria, mas não aconteceu. Mas também a gente ficou sabendo que teve aí uma sinalização daqueles parlamentares que você citou, que é a união do grupo dos 16, né? Como é que ficou essa questão? Realmente não teve votação, mas, como eu falei, pela manifestação de vários parlamentares da base, nas falas deles, nos discursos, nos contrapontos, você vê muitos parlamentares ainda demonstrando a união do grupo e demonstrando descontentamento com algumas acusações que são colocadas para eles por meio das declarações de deputados da base governistas, né, de governista. Para além disso, a gente sabe que alguns movimentos de bastidores também incomodou os deputados. Ontem, esses deputados aí desse grupo de 16, circulou inclusive pela internet, pelo WhatsApp, exonerações promovidas pelo governo, e algumas pessoas indicam que são de pessoas que estavam por indicação desses parlamentares que não votaram com o governo. E isso desagradou a eles, né? De um lado, me parece que há pessoas no governo que insistem que esticando a corda é a melhor forma agora de tentar recompor a base, e por outro lado a gente vê que há um descontentamento nessa forma de agir por parte desses parlamentares. Então, com base nisso, né, com base nessa percepção, a gente pode dizer que neste momento, a 7 dias desse prazo final, e no momento em que há uma decisão favorável, né, a esse grupo por parte do presidente do STF, a gente pode dizer que eles ainda estão bastante unidos, né, mesmo em relação a todo esse contexto aí de ataques e contra-ataques políticos. E por parte da base do governo, a gente tem aqui um áudio da deputada Joana Dark, que fez aquelas acusações, né, quando teve a eleição na Assembleia Legislativa. Na declaração dela, ela meio que pediu desculpas, né, mas não deixou de partir para cima. A gente tem aqui o áudio dela, vamos ouvir. Fui contundente com relação ao meu posicionamento pela postura do deputado Roberto Cidade. Quem assistir o meu pronunciamento mais de uma vez, verá que em momento algum eu falei que algum deputado ou deputada recebeu alguma vantagem. Não quero esticar a corda, mas se preciso for para defender a mim, a minha família e a mãe do Joaquim como mulher no seu final de gestação, eu tenho 1001 motivos para levar isso muito além.
E aí, Rose, o que você destaca? Olha, ontem essa repercussão do discurso da Joana, porque ela virou um alvo, né, muito forte de artilharia em relação ao que ela falou na sessão da quinta-feira, que os deputados que o deputado Roberto Cidade havia comprado votos por 200 mil cada, para se eleger aí como presidente da Assembleia. Os parlamentares nesse período todo reagiram, a gente foi acompanhando, eles estão se articulando, buscando meios jurídicos e também dentro do parlamento para caçar o mandato da Joana Dark. Antes do discurso dela, o deputado Serafim Corrêa chegou a dizer que esperava que ela se retratasse, que ela dissesse que foi um momento ali que ela estava tomada por uma forte emoção, e que ela pedisse desculpa para não esticar mais a corda e não se prejudicar. Isso foi a fala do Serafim Corrêa antes. No discurso dela, que foi um pouquinho mais longo, ela realmente, eu não sei se ela chegou a pedir desculpa exatamente, ela disse que não teria problema em pedir desculpa se ela verificasse que passou da linha em determinado ponto. Mas ponderou, como você falou, que ela não vai se calar diante do que ela considera abusivo. Inclusive que ela não vai se calar se precisar esclarecer o que ela disse, o que ela ouviu, as coisas que aconteceram. Que ela não inventou aquilo, ela falou porque ela viu e ouviu algumas questões ali. Sempre que há situações muito tensas no parlamento, isso não é de hoje, alguns acordos de bastidores acontecem, né, para consolidar algumas votações. Isso é prático, isso é de praxe da política e não chega a ser algo irregular, né? Agora, o que mede esses acordos, quais são os interesses, o que é negociado, é que de repente pode haver alguma irregularidade, que nunca a gente conseguiu ter provas a esse respeito, né? E nunca alguém se posicionou, não lembro de alguém ter se posicionado dessa maneira no plenário, nessa acusação. Portanto, ela tocou num tema que é muito sensível, né? Que não chega a ser algo que não é falado de bastidores, mas ela vai um pouco além e diz que houve uma compra por um valor alto aí de deputados. Mas, não tendo provas, realmente a deputada acaba se complicando, né? Ela acaba, talvez tenha problemas muito sérios, é isso que está se mostrando nesse momento para ela. Ela não ter provas do que ela falou causa uma questão muito maior em relação ao mandato dela, tanto se for cassada ou se for ameaçada de cassação, como a gente falou. Ela vai ter uma faca ali no pescoço o tempo todo, manobrada, manobrada que eu digo, vai estar à disposição dos colegas, vai estar sempre sob ameaça. Isso é muito ruim para exercício do mandato parlamentar. Para além disso, a imunidade parlamentar, que é colocada em xeque aí pela deputada, que ela diz que tem imunidade, pode falar sem provas, o entendimento jurídico é que ela realmente dá a possibilidade que esse parlamentar ele não seja processado criminalmente nem de forma civil, né? Mas dá uma atuação de protagonismo para o próprio parlamento, para que ele próprio analise a conduta desse parlamentar. Então, ela vai realmente ficar ali sob o foco do Conselho de Ética, que hoje é presidido pelo deputado Sinésio Campos, do PT. Bom, isso é um dado que eu queria deixar esclarecido. Um outro dado que eu acho que é importante não ser ignorado por todos nós é a balança, né, a medida que se coloca para analisar questões que são reprováveis ou passíveis de reprovação dentro do contexto parlamentar. Naquele dia da votação, lá na quinta-feira, eu estava presente lá no plenário, como outros jornalistas também. Vi tudo e filmei também a conduta de vários parlamentares, incluindo a da Joana. Na saída do Roberto Cidade do plenário, eu escutei alguém, de uma forma muito alta e muito agressiva, gritar bandido. Aquilo me chamou a atenção, eu virei para saber quem é aquela pessoa corajosa que chama um outro deputado de bandido dentro do plenário. E acabei constatando, como várias pessoas que estavam presentes ali, que essa ofensa partia do deputado Saulo Viana, um outro deputado da base governista. A gente não vai medir o que é mais grave ou o que é menos grave, mas as duas condutas são dignas de aplauso. Acusar de recebimento, de compra de votos, todo um parlamento, sem provas, ou chamar um deputado ou outro de bandido, assim, em pleno plenário, isso é normal? É uma conduta que deve ser aceita? Acho que são questionamentos
que podem ser feitos. Mas por que são feitos de forma seletiva? Porque só a deputada Joana Dark é questionada aí com uma imensa artilharia e o Saulo Viana é ignorado neste sentido. Eu não quero crer, mas os elementos são muito fortes, que há uma reprodução hoje no Parlamento do Amazonas de uma conduta que é, infelizmente, uma marca ainda do país. A gente tem falado muito isso a respeito da participação das mulheres na política. O machismo, a misoginia é uma realidade, né? Eu não estou falando do que a deputada defende ou da forma como ela defende, mas por quê? Parlamentares homens com condutas semelhantes ou condutas de gravidade não são medidos da mesma maneira. Isso é muito estranho, né? Isso é muito ruim para o parlamento. Eu acho que se é para medir a conduta de um parlamentar, se ela se quebrou o decoro ou não, e aí a gravidade disso dentro de um conselho de ética, a Joana não pode ser analisada sozinha e deixar que o Saulo Viana, por exemplo, que tomou essa atitude de gritar bandido no plenário para um outro deputado, seja simplesmente ignorado, né? Eu acho que isso reforça realmente essa imagem muito ruim da política brasileira, que toma, assim, vai se impregnando. Já apareceu em outras sessões também. Eu recebi aqui vídeos, a Joana Dark sendo chamada de Maria do Bairro, os colegas rindo desse apelido, né, jocoso, e altamente misógino e machista, chamada de... eu nem sei, mas eu vi um vídeo de um funk em que aparecem as 4 deputadas no vídeo, era a Joana Dark, a Alessandra, a Terezinha Ruiz e a Maiara, e aí chamadas de bandida, de não sei o quê, um videozinho nesse sentido. E aí o que acontece? Não existe, tudo bem, o governo é mal avaliado, as pessoas criticam e tem essa visão ruim do governo, mas não é só as deputadas mulheres que são da base governista. Por que elas são tratadas e atacadas enquanto os outros deputados são ignorados na sua conduta, né? Então, acho que é um dado muito significativo e negativo para o Parlamento do Amazonas, essa seleção, né, de olhar quem quebrou o decoro e quem ignorar a conduta do outro deputado. Sem dúvida, Rose, você disse tudo. Isso aí deve ser levado em consideração. A gente espera que isso deva, de fato, ser levado em consideração. Eu sei que a gente já estourou o tempo, eu não falei, mas tem outras questões que foram tratadas ali que eu acho da maior importância, que é sobre a questão da fake news. Também a gente pode voltar a esse assunto num outro momento. Então, assim, eu quero deixar claro que a gente não está entrando no mérito, mas na seleção. Sim. E o fato dessa seleção deixar de fora um deputado homem e ser bastante rigorosa com uma deputada mulher. É isso. Rose, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, você pode entrar ao vivo conosco também. Um ótimo dia para você, bom trabalho. Bom dia, Arthur. Tecnologia, com Warrison Lacerda. Hoje, na coluna de tecnologia, nosso assunto é o Facebook, que enfrenta batalhas judiciais que podem acabar prejudicando a empresa, Warrison. Pois é, Maíra. Você sabe que os Estados Unidos têm 50 estados, né? São 50 estados que formam os Estados Unidos. Uhum. E desses 50 estados, Maíra, 48 se juntaram numa coalizão para processar o Facebook. E aí, paralelamente a isso, a FTC, que é uma agência do governo federal norte-americano, também entrou na justiça de lá com uma outra ação, e as duas ações, tanto a da coalizão dos estados quanto a da FTC, têm o mesmo objetivo, que é acusar o Facebook de práticas monopolistas, práticas anticompetitivas, né, monopólio, traduzindo, né? E elas têm alvos muito claros, Maíra, que são as aquisições que o Facebook fez nos últimos anos, mais especificamente do Instagram e do WhatsApp. O que as ações querem, no final das contas, o objetivo dessas ações judiciais é que o Facebook seja obrigado pela justiça norte-americana a se desfazer, a vender essas duas empresas, porque tanto o FTC quanto esses 48 estados norte-americanos entendem que hoje o Mark Zuckerberg formou um monopólio nas redes sociais, né, ao controlar o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Não dá para deixar de concordar um pouco com eles, né? Mas realmente é um monopólio, né? Se a gente para pensar, né?
É isso, e a gente vai acompanhar esses desdobramentos aqui na coluna de tecnologia e você pode participar conosco pelo e-mail tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM em toda onda. Além de sintonizar a rádio mais veloz no seu dial, você pode ouvir a Band News FM na internet, enquanto navega, no computador, no seu smartphone ou em outra plataforma da web. 24 horas por dia, em qualquer lugar. Basta você sintonizar, clicar, teclar ou tocar a tela. A qualquer hora que você precisar de informação, aqui da cidade, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças, enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia, Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIRF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Você ouve Band News Manaus. 9 horas em ponto na capital amazonense. Indígenas enfrentam casos de malária. A gente tem informações ao vivo agora com Guilherme Guedes. A terra indígena Yanomami enfrenta alta incidência de malária, o que tornou a doença endêmica no Amazonas uma comorbidade que potencializa o risco de morte pelo coronavírus entre os indígenas. A informação é do procurador da República, Fernando Suave, que instaurou um inquérito civil para apurar as medidas adotadas na região e coibir o surto de malária nas aldeias dos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, no interior do Amazonas. Ficou definido o envio de ofício ao serviço e cooperação com o povo Yanomami, para que, no prazo de 15 dias, informe se houve redução de casos de malária na terra indígena Yanomami. O Amazonas tem 184.268 números de pessoas infectadas pela Covid-19. A informação consta no Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde, divulgado ontem. O documento confirmou mais 3 óbitos pela doença, totalizando agora 4.972 o total de mortes no estado. A Prefeitura de Belém, no Pará, anuncia que estão suspensas todas as programações do Réveillon na cidade neste ano. A medida vale para ilhas e distritos que pertencem ao município. A decisão foi tomada com base no decreto municipal que visa a prevenção e enfrentamento da Covid-19 na cidade. Anualmente, as comemorações de Réveillon reúnem mais de 25 mil pessoas. Destaque agora chegando de Brasília com Adriano Oliveira. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e agora o documento irá passar por uma revisão técnica antes de ser apresentado à população e ao Supremo Tribunal Federal. O planejamento foi elaborado por uma equipe de especialistas formada por colaboradores, convidados e técnicos do próprio Ministério. Porém, o Ministério da Saúde não informou a data que pretende detalhar o plano. Diante da expectativa da divulgação do planejamento de vacinação contra o coronavírus, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, se manifestou e comentou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a imunização da população pode ser antecipada para o final deste mês e janeiro. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista.
9h03. Marcos Evangelista conosco, claro, com as informações da economia, a economia de toda os nossos ouvintes também é assunto que a gente pauta por aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia, da Rádio Band News. Marcos, a gente começa a coluna de hoje falando sobre as empresas que estão cada vez mais procurando empréstimo. E eu pergunto para você qual é o motivo, né? Ainda é a questão da pandemia, o que mais tem agravado esse problema? O que acontece, Arthur? As empresas ainda permanecem funcionando, simplesmente estão sentindo aí o impacto, né, da pandemia nas suas contas, né, no seu fluxo de caixa, faltando principalmente a questão do capital de giro. E é justamente esse é o principal motivo que elas vão em busca do crédito e muitas vezes acabam contratando crédito caro, né, e essa conta vai chegar. Essa é a nossa grande preocupação e alerta, porque se você vai em busca do crédito, procure aí um crédito que vá te ajudar e não te puxar, né, para o fundo do poço, piorando assim a sua situação. Né? Você está pegando crédito hoje e as parcelas começam a vencer em breve. Se você não tiver um movimento esperado, né, intensificado, possivelmente você não vai conseguir pagar aquelas parcelas, vai se tornar inadimplente, o CNPJ da sua empresa vai para o Serasa juntamente com o seu CPF, e aí você fica encurralado sem poder acessar novos créditos para sanear essas dívidas, combinando com o possível fechamento. Então a gente sempre faz esse alerta. Se você está em busca de crédito, primeiro, há realmente essa necessidade? Será se você não tem nenhum ativo que você possa se desfazer? Segundo ponto, o crédito que você está captando, as taxas realmente são interessantes, o valor da parcela está dentro das condições de pagamento. Então são essas reflexões que a gente deixa aqui para os nossos ouvintes e telespectadores no momento que vai em busca do crédito para a sua empresa. Até porque, né, Marcos, a gente ainda vive aí essa recessão, essa crise financeira decorrente, essa crise econômica decorrente da pandemia. E se não tiver cautela ao fazer um empréstimo, né, aí pode prejudicar para o ano que vem. A gente está terminando o ano de 2020, a gente sabe que não foi fácil. O ano que vem as projeções também não são das melhores enquanto não tiver a vacina. É por isso que, né, quem é empresário, até microempresário, deve colocar o pé no freio por enquanto, né? Exatamente, enxugar realmente as suas despesas fixas, né, funcionar com mínimo de mão de obra. Infelizmente, a gente tem que passar essa informação. Não estamos aqui tentando fomentar a demissão de ninguém, mas é necessário você enxugar seus custos para que você consiga superar esse momento. Como você bem falou, Samara, a gente ainda não tem certeza do que vai acontecer em 2021. Hoje é totalmente insano você fazer qualquer previsão. Tivemos aí uma boa notícia do início da vacinação, se eu não me engano, na Inglaterra, uma idosa foi vacinada, e a gente sabe que essa vacina vai ser realmente o divisor de águas para 2021, onde nós teremos aí, se Deus quiser, a contenção dessa pandemia e fazendo com que a economia volte a funcionar. Marcos, a gente muda aqui de assunto para falar sobre as finanças pessoais. Mais de 70% das famílias se encontram endividadas e usam a entrada do novo ano, né, para mudar esse panorama, mas não tomam atitudes para mudar esses indicadores, né? Tem as dívidas, pensa em mudar, pensa em sanar essas dívidas, mas continuam com aqueles mesmos costumes, né? Como é que dá para se livrar disso em 2021? Exatamente, isso é igual dieta, né? Segunda-feira eu começo, aí chega segunda, você não começa, passa a semana, não, na outra segunda eu começo. É exatamente isso, a gente já falou sobre esse tema aqui. Se você não tiver atitudes diferentes, você não vai ter resultados diferentes, né, Arthur e Samara? Então, assim, a questão das finanças pessoais é um conhecimento básico que, infelizmente, nós não tivemos nas matérias dos primeiro e segundo grau, e faz falta no momento que a gente é adulto. Né? O grande impulsionador desse endividamento das famílias, por incrível que pareça, é o cartão de crédito. Né? As pessoas, infelizmente, acham que aquele limite do cartão de crédito
faz parte do seu salário e acabam aí comprando a mais do que precisam, a mais do que devem. Né? Passa na vitrine, eu já falei isso para a Samara, inclusive ela ficou rindo, passa na vitrine e aquele sapato lá dá uma piscada para ela tem um cartão de crédito na bolsa, ela não quer saber de nada, ela vai lá e compra. Em 20 vezes. Parcela, então assim, você realmente tem que fazer uma reflexão, porque você precisa mudar seus hábitos. Né? Se você não ocorrer essa mudança, o endividamento vai continuar e, infelizmente, a tendência é aumentar, né? Destruindo aí casamentos, né? As finanças é muito importante. Então, o ideal, o que fazer para a gente começar 2021 diferente? É você estabelecer prioridades, né? Colocar prioridades junto com a sua família para saber realmente o que é importante. Aquelas dicas velhas, né? Nunca sair para compra sem uma lista determinada, né? Se isso vale para os supermercados, por que não para a nossa vida, né? Então, estabelecer uma lista, por mais básica que seja, já para 2021, e você seguir aquilo à risca, que com certeza você aí, sim, poderá ter um resultado diferente dessa mesma época do ano, de 2021. Você que está nos ouvindo hoje pode estar numa situação financeira totalmente diferente. O importante é você começar, não ficar protelando, não, segunda-feira eu começo, na outra semana eu começo, mês que vem começo. Não, começa hoje, né? Vê se realmente a tua modalidade de consumo está de acordo com o teu potencial hoje. E se você não ganha suficiente para atingir teus sonhos, procura maneiras de você conseguir ganhar mais. Acho que o empreendedorismo online chegou com muita força, né, Arthur? Principalmente impulsionado pelo isolamento social, as pessoas começaram a ter mais intimidade com o celular, né? Principalmente o pessoal da terceira idade, que não tinha muito costume. Hoje, todos eles já conseguem fazer transações, né, do modo digital. Isso aí também favorece a você empreender de modo digital dentro da sua casa e conseguir alavancar ou incrementar a sua renda e, com isso, sanar suas dívidas e, quem sabe, aí construir um futuro diferente. Agora, Marcos, a gente tem a pergunta aqui do nosso ouvinte lá do Mutirão, final de telefone 0725. Ele diz o seguinte: eu aprendi uma coisa, não tenho cartão de crédito e não compro nada parcelado. Esse pode ser um dos segredos de evitar de gastar muito? Apesar de o cartão de crédito ser um grande indutor do endividamento, se você souber utilizá-lo, né, de maneira correta, ele pode também te ajudar bastante no teu fluxo de caixa. De que forma? Veja, se teu cartão de crédito, por exemplo, vence hoje e a sua fatura fechou dia 4, você tem esse gap aí do dia 4 ao dia 10 para você fazer compras, e essas compras elas só vão vencer daqui 30 ou 35 dias, ou seja, aquele dinheiro que você ia usar hoje, você pode deixar ele aplicado e utilizá-lo daqui 30, 35 dias para pagar a conta do cartão de crédito. Ou seja, o cartão de crédito ele é uma moeda de plástico que tem os dois lados muito bem delimitado. Se você não souber utilizá-lo, simplesmente corte, guarde, esconda de uma maneira que você não ache. Agora, se você sim souber utilizá-lo da maneira correta, pode utilizá-lo, porque além de você conseguir prazo para você pagar suas contas, você pode também utilizá-lo para ganhar benefícios, como cashback, milhas para você viajar com a sua família, ou seja, é preciso ter prudência no uso do cartão de crédito. Marcos, a gente tem aqui a pergunta de um ouvinte, ele não quer se identificar, tem a ver com o assunto do dia, mas é mais como uma dica. Você falou aí sobre a questão do empreendimento, né? Muitas pessoas estão começando a empreender nesse período da pandemia, ainda mais através do computador, né? E aí esse ouvinte está dizendo o seguinte: ele está desempregado, só que ele não tem ideia do que empreender. Ele tem pouco capital, né, em torno de 2 a 3, até 5 mil. Ele quer fazer algum tipo de empreendimento, mas ele não tem noção do que fazer e como fazer. Qual a sua dica para ele? Olha, hoje o Dr. Google é um grande amigo nosso, né, de maneira gratuita. Você vai, com certeza, nosso amigo que não se identificou, se você se dedicar pelo menos aí 1 a 2 horas navegando, você vai encontrar várias atividades que de repente pode se encaixar com o seu perfil. Por que é importante esse encaixe no perfil? De repente você é uma pessoa que gosta de falar, não adianta você pegar aí
uma atividade que você vai tratar com números. Não, você tem que procurar alguma coisa que tenha a ver com você. Porque, afinal de contas, independente do que você escolher, se você escolher algo que você consiga se dedicar com amor e realmente com dedicação, o resultado vai vir, né? A questão do investimento inicial, Arthur, existe várias coisas que você pode iniciar sem ter muito capital, né? Basta você realmente minerar isso, e eu acho que a internet hoje ela está como facilitadora para isso. Existe, por exemplo, um site de cursos com preços bem populares, Udemy, www.udemy.com, onde você pode encontrar cursos lá a partir de R$30, R$40, que vão aí te qualificar para você desenvolver alguma atividade. Então, nosso amigo que está nos ouvindo, eu sugiro realmente você, antes de você colocar seu dinheiro em risco em qualquer atividade, você procurar algo que tenha a ver com você e estudar quais são as possibilidades para você desenvolver aquela atividade. Porque também não adianta você comprar algo barato, investir em algo barato e você não ter cliente para aquilo, né? Ou seja, o pouco que você tem, você pode colocar em risco e perder tudo. Então, antes de qualquer atividade, isso serve para tudo. Tanto na questão de negócios digitais ou negócios tradicionais, o ideal é que você, antes de você fazer um investimento, de fato, você estudar aquela atividade para saber se realmente há uma possibilidade de sucesso, há uma possibilidade de clientes que vão querer adquirir o seu produto ou o seu serviço e, principalmente, se há a possibilidade de você conseguir lucros, porque antes de você poder reinvestir no negócio, você tem que se pagar. Afinal de contas, você pegou o seu dinheiro e você investiu ali. Então, você precisa calcular aquilo ali com o seu salário. Aquilo ali vai ser seu ganha-pão. Então, tudo isso que eu estou falando, você vai encontrar em vários locais na internet de maneira gratuita. Basta você realmente se dedicar e, com certeza, você vai encontrar um caminho. Eu desejo aí ao nosso amigo boa sorte, prudência e muito sucesso já em 2021. Perfeito. A gente vai voltar esse assunto de novo, Marcos, em outro momento, porque interessa a todos, né? Pessoas que têm um capital mínimo que seja, quer investir, quer ganhar uma grana extra, às vezes se demite do emprego, pega aquela rescisão, aquele FGTS, para pensar em algo, muitas das vezes não tem ideia, e aí acaba torrando dinheiro e não tem o lucro, né? A gente vai voltar nesse assunto em outro momento. Quero agradecer pelas informações. Na internet, como é que encontramos? Olha, hoje nós temos aí vários canais na rede social, né? Nós temos o nosso canal no Facebook, temos dois perfis agora no Instagram, Samara e Arthur. Um Instagram voltado para quem quer realmente saber de dicas e informações sobre finanças pessoais, e temos o outro Instagram agora para quem quer trabalhar com projetos, que é a área que a gente trabalha há 20 anos. Grande abraço, muito obrigado, até a próxima quinta-feira. Até, Marcos. 9h17, 9h17 na capital amazonense. Os consumidores devem ter cuidados para as compras seguras no período de fim de ano. A reportagem é de Guilherme Guedes. O Natal se aproxima e muitas lojas, para atrair a atenção dos clientes, estão com as vitrines repletas de sugestões e promoções. Porém, os consumidores devem estar em alerta para as compras seguras. Qualquer que seja a opção, desde uma pequena lembrança a um presente de custo elevado, o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON-AM, faz algumas orientações. Adquirir presentes dentro do orçamento, ficar de olho nas datas de entrega de aquisições online e evitar compras de última hora são as dicas. A dona de casa, Iraci Cesário, vai às compras nos próximos dias e se atentar quanto aos preços dos presentes dos netos e itens pessoais. Ou compra ou fala, não, vamos passear mais um pouquinho, depois a vovó escolhe, né? Tem que ser assim, porque senão quer um aqui, dali chega na outra loja, quer outro, né? Deve-se pesquisar os preços, pois estes variam entre os estabelecimentos. A pesquisa também deve ser feita se a opção do consumidor for comprar pela internet. Nessas situações, o cliente deve ficar atento ao endereço eletrônico e ao cadeado de segurança, que deve aparecer na tela. Sites que não disponibilizam telefone, endereço e CNPJ devem ser evitados. Nas compras presenciais, o consumidor deve exigir sempre a nota fiscal do produto. O titular do PROCON-AM, Jalil Frache, pontua outras dicas. A principal orientação do PROCON é que os consumidores estejam atentos aos preços
primeiramente, se estão compatíveis com o que está sendo anunciado. Tem um taxa publicitário que anuncia um produto no valor X. No ato da compra, o preço é aquele que está anunciado. Segunda dica, a loja nas compras presenciais, ela oferta um prazo para a troca do produto. Não há uma previsão na lei que obrigue a loja a dar 10 dias. É o prazo que ela ofereceu. Nesse período, as transportadoras e os correios tendem a ficar sobrecarregados, uma vez que há um aumento de vendas pela internet. Por isso, é importante calcular o prazo de entrega. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Logo no início da pandemia, muito se falou sobre como as viagens mudariam depois que a pandemia passasse. Aquela coisa de valorizar a natureza, os destinos menos concorridos, as experiências mais profundas. Mas na época eu já estava bem cético. E hoje está claro que o que o ser humano curte mesmo é a aglomeração. Viajar é só uma oportunidade para aglomerar com gente diferente, é ou não é? De todo modo, algumas mudanças que estavam se desenhando antes da pandemia vão acabar acontecendo a seu tempo. Por exemplo, muitos destinos ao redor do mundo já estavam avaliando os reais benefícios de receberem esses mega navios de cruzeiro que aportam por poucas horas, causam grande transtorno, deterioram o meio ambiente e deixam relativamente pouco em consumo local. Pois agora há pouco, a cidade de Key West, na Flórida, nos Estados Unidos, conseguiu incluir um referendo nas últimas eleições presidenciais americanas. O referendo tinha 3 propostas. A primeira proposta limitava o desembarque total de 1.500 cruzeiristas por dia na cidade. A segunda proposta proibia o acesso ao porto a qualquer navio com capacidade maior do que 1.300 passageiros. E a terceira proposta dava prioridade de acesso aos navios que tivessem a melhor ficha ambiental. No dia 4 de novembro, a cidade foi às urnas e as 3 propostas foram aprovadas, obtendo entre 61% e 81% de aprovação. Com isso, 40 das 50 companhias de cruzeiro que aportavam em Key West não vão mais poder parar por lá. Key West também funcionava como um porto coringa, onde os navios podiam parar enquanto alguma tempestade tropical rolava no Caribe. Agora eles vão precisar usar suas ilhas particulares para isso. Vai por mim? Viaje na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Quantas vezes surgiu a dúvida se devo fazer a minha declaração de imposto de renda pelo modelo simplificado ou pelo modelo completo? Vou trazer aqui os 2 conceitos para facilitar o momento da escolha. O que se considera um modelo simplificado? Esta opção implica na substituição de todas as deduções admitidas na lei tributária, pela dedução de 20% do valor dos seus rendimentos tributáveis no IR, só que limitado a R$ 16.754,34. Não necessita de comprovação alguma e pode ser utilizado independentemente do montante dos rendimentos recebidos e do número de fontes pagadoras. Qualquer contribuinte pode optar por esse desconto. Já o modelo de desconto completo implica nas deduções dos rendimentos tributáveis admitidas pela lei tributária, sendo ilimitado, desde que respeitados os limites de cada dedução. Esses 2 modelos diminuem a base de cálculo da apuração final do seu imposto de renda anual. É importante a preparação de todos os documentos legais para fazer a sua declaração e escolher o modelo mais vantajoso para cada caso. Por fim, após o prazo para entrega da declaração, não será admitida a mudança na forma de tributação da declaração já apresentada. Mais dicas no nosso podcast. Tchau!
Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. 9h23, mais um bloco do Band News Manaus, agradecendo a sua audiência, você que está acompanhando a nossa programação, pode participar pelo 993-519370. No Amazonas, 365 empresas serão notificadas pela Receita Federal por inconsistências em valores declarados. Nas mensagens constarão demonstrativo das divergências e omissões de receitas, além de instruções complementares para a correção do fisco. O prazo para que o contribuinte providencie os acertos é de 90 dias, contando da ciência da notificação. Após efetuada a autorregularização, não há necessidade de comparecimento nem de envio de comprovantes para a Secretaria Especial da Receita Federal. A indústria brasileira de motocicletas produz em novembro mais de 104 mil unidades no Polo Industrial de Manaus. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, o volume corresponde a uma alta de 14,5% na comparação com outubro deste ano. O resultado foi o segundo melhor do ano, ficando abaixo de setembro, quando foram fabricados 105 mil motocicletas. A capital do Acre, Rio Branco, é a terceira a registrar a maior alta na inflação no mês de novembro. A cidade avançou 1,10%, impulsionada pela alta nos preços dos alimentos e bebidas. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O levantamento deixa Rio Branco atrás apenas de Goiânia, com 1,41%, e Salvador com 1,17%. Marcelo Álvaro Antônio não é mais ministro do Turismo. O decreto com a exoneração a pedido está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Marcelo Álvaro deve reassumir o mandato de deputado federal no Congresso Nacional, do qual se licenciou para assumir a pasta do turismo em 2019. Para o lugar dele, o presidente Jair Bolsonaro nomeou Gilson Machado Guimarães Neto. E acaba de chegar a informação que morre o homem mais rico do Brasil. Aos 82 anos de idade, o banqueiro Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil, morreu na manhã de hoje, aos 82 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Banco Safra. O comunicado diz o seguinte: é com imenso pesar que comunicamos o falecimento nesta data do senhor Joseph Safra, aos 82 anos, de causas naturais, na cidade de São Paulo. 9h26 e o governo do Amazonas anuncia a distribuição de vacina contra a Covid-19, mas descarta que o armazenamento das doses é um desafio. A reportagem é de Cindy Lopes. O armazenamento das vacinas contra a Covid-19 que podem chegar ao Amazonas é um problema que preocupa o governo do estado. As doses da vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNTech devem ser mantidas em temperaturas de menos 70 graus para evitar que a substância perca efeito. Segundo o governador Wilson Lima, ainda não há data definida para os imunizantes chegarem em solo amazonense, mas já há tratativas com o Ministério da Saúde e a previsão é que a distribuição tenha início em fevereiro. Nós, enquanto Estado e enquanto Prefeitura, temos que nos preparar para fazer a logística de distribuição dessa vacina. No caso do Estado, a entrega aqui em Manaus para a Prefeitura e também para a entrega das prefeituras do interior. Nós temos um problema que precisa ser superado, que é a questão do armazenamento, porque algumas dessas vacinas têm que ser conservadas a uma temperatura muito baixa, uma vacina com a qual nós nunca trabalhamos. Então esse é um desafio a ser superado. Até o momento, o Estado não apresentou um plano para a conservação do medicamento. No país, o armazenamento da vacina pode ser feito em refrigeradores do SUS, graças a um recipiente desenvolvido pelas empresas, como explica o médico Cristiano Zerbini, que coordenou os testes da vacina em São Paulo. Estão sendo feitos recipientes
de fácil transporte que conseguem manter a vacina a menos 70 graus Celsius. O transporte pode ser feito até por 1 ou 2 semanas e a vacina depois pode ser colocada no refrigerador, na temperatura do refrigerador por vários dias, por pelo menos aí 5, 6 dias. A Secretaria de Estado de Saúde disse que está montando um plano para a distribuição da vacina que for adquirida por meio do Programa Nacional de Imunização, coordenado pelo governo federal. Segundo a pasta, a vacinação ocorrerá em 4 fases, alcançando os grupos prioritários, não sendo, até o momento, prevista a imunização em massa da população. A Fundação de Vigilância em Saúde informou que dispõe de seringas no estoque, assim como as secretarias municipais responsáveis pelas ações de imunização. O Estado está na fase de planejamento para identificar se será necessário complementar o estoque estratégico de insumos para atender a vacinação dentro do Programa Estadual de Imunização. A compra dos insumos é realizada pelo Estado de forma rotineira. Por que a FVS vem se pronunciar a respeito disso? Porque há aí um zum das empresas que fabricam as seringas. Mas vão ser realmente essas seringas que estão no estoque? A gente não sabe, né? Nem o próprio governo federal sabe quais são as seringas. E a gente espera, claro, que sejam essas que tenham já no estoque, que é para não ter que estar comprando novas seringas em cima da hora, né? Para isso. Mas teve aí um zum para saber quais são as seringas que serão usadas. O problema é que nenhum governo federal sabe disso. E bom saber que a gente já tem um estoque que está muito bem planejado e essa compra desses insumos é realizada pelo Estado de forma rotineira. E a população reclama da falta de limpeza e denuncia o aumento de pessoas usando o transporte coletivo sem máscara em Manaus. A gente tem os detalhes dessa reportagem com Ricardo Chaves. A falta de limpeza no transporte coletivo é relatada por ouvintes da rádio Band News Difusora. Desde março, mês em que foi decretada a pandemia do coronavírus em Manaus, ficou estabelecido que veículos seriam higienizados para dar mais segurança à saúde de quem utiliza. Para o usuário de transporte coletivo Tarim Michael, a higienização não está sendo bem feita. Quando eu fui pra Zona Leste, eu peguei o 619, meu Deus do céu, parecia um lixeiro. Mas os que eu pego na Zona Sul e Zona Oeste, quando vai assim pra essas partes nobres, Ponta Negra, os ônibus são completamente diferentes. E o outro ônibus mais sujo que tem aqui na nossa área é o 016. E o 013, né? Também que é meio imundinho, que não limpa os ônibus, nem varrem os ônibus. Quanto mais lavar, são sujos mesmo. Com a flexibilização do retorno das atividades essenciais e também do retorno das aulas do ensino médio e fundamental, em reportagem à Band News Difusora no mês de junho, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, Sinetran, informou que a limpeza dos ônibus iriam ser realizadas todos os dias nas garagens. Porém, segundo o ouvinte Thales Barros, a sujeira nos ônibus voltou a acumular. De uns tempos para cá eu vejo aumentando o nível de sujeira dentro dos ônibus, seja com janelas manchadas e não foram limpas, seja os próprios assentos que estão grudentos. Eu vou muito pro centro, pego muito 350, 427, pego muito 219. O morador da Zona Oeste da capital, Alessandro Pereira, além de perceber a falta de limpeza nos ônibus, diz que muita gente deixou de utilizar as máscaras. Eles não têm a higienização que se faz necessária para o usuário. Sem dizer que em horários de pico, né, com muita aglomeração e muita gente não está respeitando, inclusive, o uso da máscara. Os motoristas e cobradores até cobram do usuário, mas depois que eles entram, que eles sentam, eles retiram a máscara. E aí as pessoas espirram. Em nota, o Sinetran diz que as empresas têm reforçado a limpeza dos veículos visando a prevenção ao coronavírus. O sindicato informa que não é o órgão fiscalizador. O responsável é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU. Sobre a utilização de máscaras, os motoristas orientam os passageiros sobre o uso e todos os ônibus possuem adesivo informando o uso obrigatório. Já o IMMU relata que constatou que a adesão dos usuários às máscaras vem sendo mantida, não só dentro do transporte coletivo, como também nos terminais de integração e pontos de ônibus. O órgão informa ainda que as empresas de transporte também realizaram treinamento de conscientização com os operadores para que mantenham medidas de prevenção. Em relação às linhas citadas pela reportagem, o IMMU informa que a fiscalização será reforçada nesses coletivos. É o que a gente espera, gente, porque na frente do para-brisa do ônibus está lá, use máscara, né? O uso de máscara obrigatório para entrar no ônibus.
Mas, infelizmente, a gente observa pessoas que não cumprem com isso, não têm respeito com a própria vida, imagine com a do outro. E os usuários podem formalizar a reclamação sobre o transporte coletivo por meio do Serviço de Atendimento Comunitário, o SAC, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, pelo telefone que também funciona como WhatsApp, é o 98802-3504. 98802-3504. 9h33. Agora a gente vai falar sobre a violência doméstica, né? Porque Manaus registra aumento de 39% em casos de violência doméstica sofrida por mulheres esse ano de 2020. Você vai conferir os detalhes na reportagem de Guilherme Guedes. Em Manaus, entre janeiro e outubro desse ano, os casos de violência doméstica sofrida por mulheres passam de 19.500. A Secretaria de Segurança Pública informa que o número é 39,3% superior aos registros do mesmo período do ano passado, quando houveram mais de 14 mil casos. O crime nesse ano também registrou aumento de 8,8% em comparação aos casos de todo o ano passado, em que ocorreram quase 18 mil registros de violência doméstica na capital. Uma vítima, que não será identificada, conta que nas 2 vezes que foi casada, sofreu agressão e procurou as autoridades. A violência ela acontece dentro do âmbito de família, relacionada a brigas de ciúmes, brigas de bens, materiais, enfim, não só física, são as violências sociais, violência emocional. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. No ano passado, a média era mais de 1.000 casos mensal, com exceção de alguns meses em que ocorreram mais de 2.000 situações de violência doméstica. Já neste ano, a média passou de 2.000 casos por mês. A representante do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus, Florismar Ferreira, fala da importância dos movimentos para inspirar quem sofre violência a fazer denúncias. Intervenção na sociedade, porque a gente sabe que as mulheres sofrem caladas, as mulheres apanham até morrer caladamente. Na delegacia da mulher, elas são recebidas, tem acolhimento, qualquer uma outra delegacia, eles vão perguntar o espaço, ela tem certeza que quer denunciar. Se é isso mesmo que elas querem. E aí as mulheres desistem de registrar o BO. As principais causas que geram agressão dos homens contra as mulheres são o uso de bebidas alcoólicas e ciúmes, segundo o site Instituto Maria da Penha. Triste isso, né? Triste em saber que as pessoas continuam descontando a sua frustração. O homem continua descontando a sua frustração, sua raiva na sua companheira. O que ele diz ser companheira, ainda diz amar, ainda diz... Como, gente? Diante dessa violência que só aumenta e aumentou durante a pandemia, uma vez que as famílias tinham que ficar dentro de casa. E a partir do momento que você começa a conviver realmente com a pessoa, porque enquanto tá cada um vai para um lado, vai para o trabalho, a mulher vai cuidar da casa, os filhos vão para a aula, mas de repente, quando junta todo mundo, que você tem que passar 24 horas com a pessoa e você vai ver. Né? Com a convivência não é fácil, mas é o amor, né? Que constrói uma família. É o amor, é o respeito. Não essa forma de descontar eu estava com raiva, eu perdi a cabeça. Quem perde a cabeça uma vez, descontando em cima de você, o seu companheiro ou a sua companheira, porque existe também o contrário. Conheço mulheres que também descontam no companheiro e batem até. Mas os casos maiores são de homens fazendo isso com as mulheres. Então não adianta descontar, não adianta, porque tudo passa, depois de 10 minutos você que tudo passa, aí você vê a besteira que você fez de descontar na sua companheira a raiva que você estava sentindo naquele momento. E Samara, a gente fala dessa questão da violência contra a mulher, inclusive a gente pede para que a mulher não se cale diante dessa questão, diante de uma agressão como essa. Procure uma delegacia, tem a delegacia da mulher, procure alguma SICOM aí na região, alguma delegacia para fazer essa denúncia, um boletim de ocorrência, porque hoje a mulher ela está amparada pela lei, por mais que muitas digam que não recebe o atendimento devido, a gente tem visto aí um trabalho árduo da Delegacia da Mulher para proteger essas mulheres que sofrem esse tipo de agressão. Ontem nós falávamos aqui sobre aquele caso Kimberly, né, daquela modelo,
Inclusive, a Justiça do Amazonas ela encerrou ontem a primeira parte da audiência de instrução relativa à ação penal, que tem como réu Rafael Fernandes Rodrigues, no caso Kimberly, né? A continuação do caso do tribunal ficou marcada para o dia 5 de março de 2021. 8 das 9 testemunhas foram ouvidas e a ausência da última pessoa impossibilitou o prosseguimento da programação. Na próxima audiência será ouvida esta testemunha e em seguida haverá o interrogatório do réu. Lembrando que Rafael Fernandes ele é acusado de feminicídio contra a modelo Kimberly Karen Mota de Oliveira, Miss Manicoré. O crime aconteceu em 11 de maio deste ano em um apartamento no centro de Manaus. E para que as mulheres não terminem, infelizmente, com uma barbaridade dessa, de um crime, de um feminicídio, é importante que ela denuncie. Que ela denuncie e esteja amparada pela lei para que isso não aconteça, né? Porque geralmente esse é o caminho, né? Vem uma agressão, a mulher não fala nada. Vem outra agressão, a mulher não fala nada. E aí pode acabar em um homicídio e esse homem pode ser inclusive impune. Então é importante denunciar. E convidar a família, falar para a família. Estou sendo agredida, quem é que pode me ajudar? Pedir ajuda da vizinhança. Eu tenho certeza que alguém vai querer ajudar sim. Verdade, é isso, não se calar. Nesse caso da Kimberly, eles estavam indo e voltando, não havia caso de agressão. Aí no caso dela, ele partiu mesmo para assassiná-la. Neste dia, na última vez que eles se encontraram no apartamento dele. Muito triste isso. Os dois jovens, ele jovem e ele funcionário público do TRT, apartamento, carro, tudo, e a pessoa perde de repente tudo isso num momento que você não pensa, num momento de ciúmes, num momento que você está com raiva, porque eu vi umas mensagens, resolva isso de outra forma, mas não matando o outro, não agredindo o outro, há outras formas, ou se distancie. A melhor forma de você dar a resposta para aquela pessoa que acha que está te enganando é você distanciar. Dê o desdém, como diz um amigo meu, né? Não fale nada, se distancie, vá embora, né? Suma da vida daquela pessoa, que é a melhor forma de você dar a resposta, ao invés de tirar a vida e você ficar com você vai ter que pagar por isso. Tem muita gente aí, a gente viu um caso na rede Band News agora pela manhã, a Carla Bigato, o Megali, a Sheila, colocando uma situação de um homem que invadiu um local, agrediu a mulher com socos, muitos socos no rosto dela. Ele foi preso no momento, agora ele foi solto após pagar uma fiança. Ele vai responder em liberdade. Isso fica, assim, uma sensação de falta de justiça, né? Uma pessoa como essa que foi presa em flagrante e pagou a fiança e vai responder em liberdade, mas vai ficar com a ficha suja para o resto da vida. E ele vai ficar com isso na consciência dele também. Então, evite de fazer isso. Casos assim que aparecem e apareceram demais esse ano de violência contra a mulher. E como o Arthur falou, mulher não se cale, né? Procure um amigo, uma amiga e juntos, resolvendo esse problema, você pode chegar a denunciar para que essa pessoa pelo menos a polícia deu pelo menos um susto, porque já vi casos também onde a polícia foi bater na porta da casa do sujeito e teve uma conversa de pé do ouvido e nunca mais ele se atreveu a falar mal ou agredir a esposa. Então procure a justiça, procure a própria polícia militar também. Dentro da delegacia da mulher tem um núcleo onde faz essa ronda, né, nos bairros e procura ajudar também da melhor forma possível. Tem que ser assim, senão a gente vai acabar aqui se matando, olho por olho, dente por dente. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade. Irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas. Com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas 42 minutos, último bloco do Band News Manaus. Seguimos por aqui, o Arthur Coelho e ela, Samara Souza.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e o prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, definem parceria para ações nas áreas de saúde, segurança, infraestrutura e transporte. O anúncio foi feito ontem, após a primeira reunião do governador com o prefeito eleito na sede do governo. Davi Almeida destacou os planos que tem para a saúde e segurança na capital. Na saúde, utilizando o CISREG do governo do estado, para que nós possamos implementar as cirurgias eletivas, aonde nós iremos construir o parque de imagem, as 6 UBSs nível 3, vamos diminuir muito, talvez zerar as questões de exames na cidade de Manaus, de um convênio com a Polícia Militar para regulamentar algo chamado bico legal dos policiais militares, para que eles possam trabalhar em conjunto com a Guarda Municipal. E o Davi Almeida também falou sobre as propostas feitas ao governo do estado para o transporte e a infraestrutura de Manaus, que, segundo ele, precisa de melhorias. As reclamações no atendimento do PAC da Compensa. Fala, Tauane Costa. Madrugar nas filas e não conseguir atendimento. Essa é a realidade de quem precisa dos serviços do PAC do bairro Compensa, na Zona Oeste. Até quem é do grupo prioritário tem dificuldade para ser atendido. Segundo os relatos, há limite de fichas e nem todas são distribuídas. O programa de atendimento ao cidadão PAC oferece serviços como emissão de RG, certidão de nascimento e atendimento jurídico à população. O Tocantins registra crescimento no número de casamentos homoafetivos. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE e indicam um aumento de 16% neste tipo de união ao longo do ano passado. Apesar disso, casamentos entre pessoas do mesmo sexo ainda representam menos de 1% do total de matrimônios realizados ao longo do ano. Entre as regiões, a maior queda no número total de casamentos foi no Sudeste e a menor no Norte do país. A Mega Sena sorteia hoje um prêmio acumulado de 34 milhões de reais. O sorteio das 6 dezenas do concurso será realizado a partir das 7 horas da noite, horário de Manaus. Este é o segundo sorteio da Mega Semana de Natal, que teve concurso na terça-feira. O outro acontece nesta quinta e o próximo no sábado, dia 12. As apostas podem ser feitas até às 18 horas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet. Lembrando que o volante com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali! Mr. President! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, porque hoje nós estamos poéticos e temos 3 pensamentos da vacina. Pensamento do nosso ouvinte Marcelo Grosso. A vacina é uma boa notícia. O problema é que ao pronunciar Pfizer, você já contamina logo 15 de uma vez. É mesmo. Pfizer, saúde! Se tiver com farofa na boca aí, né? Fábio, você tomou a vacina da Pfizer? Da Pfizer? Atchim! Olha, tem um amigo meu que só vai tomar a vacina da Pfizer. Porque foi ela que inventou o Viagra. E aí ficam os dois em pé. Eu tava meio caído, eu tomei a vacina, o Viagra, agora eu tô duplamente em pé. Ô Simão, quem voltou à moda agora é a Lady Di, né? Lady Di tá na onda. Por causa de um seriado, né? Não, você vê, só na Netflix tem 3 séries sobre Lady Di. Tem. E eu tenho, Megali, uma declaração inédita. Ah, então é boemba. Sim. Boemba Boemba. Bombe. Tem uma declaração inédita quando a Lady Di entrou para a família real. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel.
Coitada da Lady Di, porque você sabe, a família real é uma família complicada. Ela teve problemas, então quando ela entrou para a família real, o que ela falou? A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Isso é perfeito! Que a rainha não deixa. Perfeito! Ai, tô até com dor aqui. Tô chorando. Nossa. Ô Megali, eu achei meu urologista. Oba! Doutor Vitório Amoroso. Ele faz com jeitinho. Doutor Vitório Amoroso, o que você tá sentindo? Tô sentindo que te amo. Vitório Amoroso coloca a mão esquerda no seu ombro esquerdo, a mão direita no seu ombro direito e com a outra mão ele faz o exame. Ô Simão, e no berçário? Meu filho, você vai se chamar Doutor Vitório Amoroso. E para honrar o nome da família, vai cuidar do amoroso dos outros com muito amor. Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã. Band News FM Esportes. E quando falamos de esporte, é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Tem mais saídas no Manaus Futebol Clube. Quem é que deixou o clube dessa vez, Patrick? Isso mesmo, Arthur. O clube oficializou na última terça, por meio das redes sociais, o desligamento de mais 5 atletas. O atacante Paulinho Simeonato, como nós já falamos, o goleiro Bruno Saul, além dos volantes Panda, Rafael Carrilho e o atacante Jandi. Anunciado no final de 2017, o Panda fez 61 jogos e marcou 7 gols vestindo a camisa esmeraldina. Ele que era titular no comando de Wellington Fajardo. Ele fez parte tanto do bi do campeonato e do bi, quanto do tricampeonato amazonense, além do acesso à Série C deste ano. Outro que a diretoria agora pretende renovar é o meia Daniel Costa, que chegou no meio da Série C, já fez 2 gols de falta, assim como o Felipe, que é aquele lá do Afogados, que eliminou o Atlético Mineiro, foi um dos destaques. Disputou apenas 6 jogos antes de sofrer uma entorse no joelho. O clube, porém, sofre com a concorrência de outros times, além da questão salarial, porque são jogadores badalados, né? Nosso ouvinte perguntando aqui, sobrou alguém no Manaus? Sobrou, né? É assim mesmo, a gente até falou sobre isso, né? Chega final do ano, essa renovação. Isso. É porque tem muito mercado, né? Série C, né? E estadual, Copa Verde agora também, né? Que a gente já vai falar. Então, saída, idas e vindas, né? Próprios clubes aqui do Amazonas ainda vão se reforçar por causa do estadual. Então, a gente vai esperando até o time se formar aquele esqueleto de novo do time. Tá certo. E falando em Copa Verde, ontem adiantamos aqui os adversários do Manaus e do FAST. Quais são os outros confrontos dos times no campeonato, Patrick? Isso mesmo, Samara. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou nesta terça os confrontos da primeira fase da Copa Verde de 2020/2021, agendada para começar no dia 20 de janeiro. Para esta edição, será apenas 8 datas, 2 a menos que no ano passado. A primeira fase contará com 16 dos 24 clubes participantes. Os 8 times melhores ranqueados entre os competidores entram na disputa a partir da segunda fase. Os confrontos são São Raimundo de Roraima contra o Galvez do Acre, o Manaus contra o Ji Paraná de Rondônia, Santos do Amapá contra o Gama do Distrito Federal, FAST versus o Independente do Pará, Palmas de Tocantins contra o Real, também de Tocantins, Noroeste do Espírito Santo contra o Aparecidense e contra o Aquidauense de Minas Gerais. O Brasiliense do Distrito Federal enfrenta o Vitória e o Sinop de Mato Grosso enfrenta o Águia Negra. Já na segunda fase, se o Manaus passar do Ji Paraná de Rondônia, pega o Atlético Acreano. Já o FAST, se ganhar do Independente no Pará, que já se enfrentaram na Série D do Campeonato Brasileiro, e o FAST inclusive ganhou por 4-1. Enfrenta o Rio Branco, também do Acre. Eu acredito que o Manaus e o FAST consigam passar da primeira fase e passar da segunda fase também. Não são adversários difíceis, mas o futebol é decidido dentro das 4 linhas.
Resultados, Patrick, dos jogos de ontem, o que você tem pra gente? Vamos falar sobre a Champions League, né? Primeiro sobre o PSG, que jogou contra o Istambul, naquele jogo que foi suspenso e ontem já foi feito de novo por conta do racismo, né? Então, o jogo voltou ontem e tivemos show, né? Neymar fez 3 gols, e o Mbappé fez 1 e o PSG ganhou de 5-1 do Istambul Beşiktaş. Ele levou a bola pra casa, fotografada lá. Postou depois lá nas redes sociais. Ele jogando Counter-Strike, um jogo lá de tiro, né? Junto com a bola ali do jogo. O Ajax perdeu para a Atalanta, o RB Salzburg perdeu para o Atlético de Madrid por 2-0. Já o Real Madrid, que precisava da vitória, ganhou por 2-0 do Borussia Mönchengladbach e o Manchester City meteu 3-0 no Olympique de Marseille. Os classificados agora para as oitavas de final são Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Porto, Liverpool, Atalanta, Chelsea, Sevilha, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus e Barcelona. Só jogão, hein, Samara? Verdade. A gente pode pular o Campeonato Brasileiro, assim, nem precisa. Assim. Gente, eu tava me preparando para dormir, recebi mensagem de um colega botafoguense. Aí eu digo, Samara, tu tá acompanhando a IAP? Ainda estamos no primeiro tempo, 3-0. Eu digo, não, meu amigo, eu vou dormir. Aonde que eu assisto esse jogo? Fala pra gente, Patrick. Então, Samara, foi 4-0 o São Paulo. O gol lá no Botafogo, lá no Morumbi, foi uma peia. Foi uma peia, que Olha, peia. o São Paulo o Botafogo tá muito mal das pernas ali, figura ali na 19ª posição, com apenas o quê? 20 pontos, 20 né? pontos. Continua na vice-lanterna. Isso, uma mais que o Goiás, que venceu agora, né? Então, o Goiás tá dando uma respirada no campeonato ali, tentando voltar, sair ali da zona de rebaixamento. A gente espera agora, né? Os jogos são bem difíceis para o Botafogo, porque o próximo confronto é contra o Inter. Se a coisa estava ruim, pode ficar pior, né? Pode ficar pior. Vai enfrentar o Inter, que está muito bem na competição. Depois vai pegar o Coritiba, né, que também está ali um pouco acima do Botafogo. Confronto de repente pode ter um confronto direto pela pontuação e tentar fugir da zona de rebaixamento, mas ele depende do Vasco, depende do Sport também. E é uma situação um pouco complicada, né? Na ponta da tabela, São Paulo vai muito bem, agora com 50 pontos. É uma distância de 7 pontos do Atlético Mineiro, que é o segundo colocado, né? São Paulo já terminou aqueles jogos que estavam atrasados, né? Né? Ajudinha da CBF ali, é claro. Ajudinha aqui e acolá, tudo bem. O Flamengo teve que jogar os jogos atrasados da Covid-19. Eles colocaram 3 jogos em uma semana. Em uma semana. Jogou com um espaço-tempo de 36 horas, teve que jogar até com os meninos da base. E era a mesma coisa que os outros clubes estavam cobrando para o São Paulo fazer esses jogos assim também, uma maratona. Já o Grêmio, que também jogou ontem, né, vai ter que jogar um jogo agora no sábado. Então o espaço-tempo é muito pouco para recuperação dos jogadores. Exatamente. Por isso que teve todo esse murmurinho. O São Paulo também teve o jogo, o avião bancado pela CBF. Então ocorreu todo esse burburinho aí dos times, né? Os dirigentes ficaram meio bravos. Na terceira colocação vem o Flamengo com 42 e o Grêmio na quarta colocação com 40 pontos. São os 4 líderes aí que estão classificados para a Libertadores do próximo ano. Qual foi o placar, né, da Libertadores? Eu ia falar da Libertadores antes da gente ir. O Grêmio empatou com o Santos em 1-1 e aquele jogo atrasado por conta da morte do Maradona. O Boca perdeu para o Internacional, mas nos pênaltis acabou ganhando por 5-4, eliminando o Internacional. O Boca agora que pega o Racing da Argentina, o clássico argentino. E o Grêmio Santos também, jogo com muita polêmica por conta de um pênalti ali no final, que o Grêmio acabou empatando o jogo. E para hoje ainda temos River Plate da Argentina contra o Nacional do Uruguai. É isso. Obrigado, Patrick, pelas informações. Até amanhã. Valeu, Arthur e Samara, os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere.
Camila, muitas dúvidas sobre inspiração e expiração durante o exercício físico. Vamos focar hoje em atividade física aeróbica. Existe regra, padrão? Tem certo, errado ou isso é pessoal? A gente está falando para os corredores, para quem pedala, até para a natação, que claro é muito particular, porque a respiração se dá de uma forma super específica, isso no mar, isso na piscina. Explica um pouquinho essa regra pra gente. Olha, Renata, a natação é uma ótima, né? Porque a natação não tem como ser inspirada dentro da água, né, gente? Então, a natação você se obriga a hora que você coloca a cabeça fora da água. Porém, a gente sabe que em distâncias muito curtas, as pessoas muitas vezes, em provas curtas, eles nem respiram, né? Então você, não é que na distância curta eles inspiram dentro da água, não, dentro da água não vai acontecer nunca, mas muitas vezes eles nem inspiram, né? A velocidade a distância é tão curta que eles fazem uma apneia durante muito tempo, ou respiram muito pouco, e cada um adota a sua estratégia. Então aí depende da velocidade que você tá para o quão é intenso para você, isso também faz diferença, né? Mas o importante que a gente fala é tentar manter uma cadência, você tentar manter um ritmo na sua respiração, não oscilar tanto. De repente você fica muito ofegante, aí depois você fica, né? Não, você tentar manter sempre um ritmo e conciliar esse ritmo com as passadas é uma coisa muito interessante. Pode acabar te ajudando bastante. Tem alguma dúvida? Manda aqui. informa@bandnewsfm.com.br. Nas redes sociais, @rveneri, VENERI, e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Antes de encerrar, nosso ouvinte aqui, final de telefone. Aliás, o Vando, nosso ouvinte, está falando aqui do trânsito. Bom dia. A situação na Torquato Tapajós cada vez pior. Próximo do Hospital Delfina Aziz, sentido bairro Centro, um congestionamento muito grande. E é o que a gente observa aqui pelo mapeamento Band News Difusora FM. Esse trecho entre o Delfina Aziz até o Parque São Pedro, pense onde o condutor tem que redobrar a paciência para passar nesse trecho. Acho que deve ter obras por aí, porque não aparece nenhuma ocorrência nesse trecho, justamente que o Vando, nosso ouvinte, está falando. Que aparece uma grande quantidade de veículos, um trânsito muito intenso. Tá aí, então, muita atenção no trânsito, você motorista, você condutor, em especial neste horário. 10 em ponto, então, amanhã a gente volta por aqui, Samara. Até amanhã, Arthur. Fique agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Agora,